Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje nós temos mais uma vez o prazer de trazer a doutora Raíssa do Ailib, advogada especialista em direito dos pacientes e presidente da Comissão de Autismo da OAB Mato Grosso do Sul. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu sei que a sua agenda é lotada, é difícil você vir. Muito obrigada. Imagina, eu agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui participando do canal. E é um assunto muito relevante. Hoje vamos falar sobre autismo e plano de saúde, para que você entenda os seus direitos. O plano de saúde pode se recusar ou cobrar a mais para uma pessoa que está dentro do espectro autista? Então, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. Essa é uma dúvida muito recorrente das famílias, né? Doutora, meu filho e minha filha foi diagnosticado com autismo. O plano de saúde, eu preciso contratar um plano de saúde. Quando eu for fazer a contratação, o plano de saúde pode cobrar ou se recusar a aceitar meu filho, minha filha, por causa do diagnóstico? E a resposta é não. Essa recusa ou a cobrança, ela é extremamente indevida, ela é vedada por lei e é crime. Então, qualquer prática nesse sentido, ela é abusiva e é crime. Então, tem que denunciar e procurar os direitos. Então, não se deve omitir sobre o autismo na hora da contratação. De forma alguma. Outra dúvida muito recorrente. Eu vou fazer a contratação. Eu tenho que falar que meu filho, minha filha tem autismo? Tem. Você não pode deixar de falar que tem o diagnóstico ou qualquer outra doença quando você vai fazer uma contratação de um plano, porque isso pode ser considerado como fraude contra o plano de saúde e você pode até sofrer sanções administrativas perante o plano de saúde. Então, toda vez que você for fazer uma contratação independente do TEA, ou se a pessoa tem uma doença, né, você não pode omitir isso na contratação. E quais são as carências que a pessoa com autismo deve cumprir? A carência por doença pré-existente é no prazo de 24 meses? Como que funciona? Vou contratar um plano de saúde. Meu filho recebeu o diagnóstico, vou fazer a contratação. O que é aplicado como carência? Primeiro ponto, a única carência que é devida aqui é a carência contratual. Aquela, né, que é para causar o equilíbrio econômico financeiro do plano de saúde, que a gente fala aqui de 180 dias, onde a criança, a pessoa com diagnóstico vai ter que ficar sem poder utilizar durante 180 dias as terapias, vamos supor, vai esperar esse prazo contratual, ele é extremamente devido, certo? E quando a gente fala dessa cobertura parcial, quando você fala dos 24 meses, você está relacionando possivelmente a doença pré-existente, né? Que algumas operadoras alegam, e tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Autismo é doença pré-existente? Pode ter a cobertura parcial de 2 anos, 24 meses? O que é essa cobertura parcial? O que é essa doença pré-existente? Vamos lá, explicando. Primeiro de tudo, o autismo ele não é considerado como uma doença, certo? Segundo, como eu disse, você não pode omitir. Então, vamos lá. Disse que eu tenho autismo, meu filho tem autismo, vai ter lá os 24 meses de alguns pontos, certo? Que é a cobertura parcial temporária, correto? Porém, as terapias, elas não englobam nessa lista, né? O que está nessa lista? Estão os procedimentos de alta complexidade, cirurgias, tudo que envolve a doença. E aqui a gente já sabe que o autismo não é doença. Então, assim, qualquer imposição, qualquer alegação da operadora de plano de saúde falando que o autismo é pré-existente, falando que a criança ou a pessoa tem que esperar 24 meses, 2 anos para realizar terapia, isso é indevido. Por quê? Não é doença e segundo que a cobertura parcial também não engloba as terapias, tá? Isso tem que ficar muito claro. Perfeito. Então, por exemplo, uma criança que precisa fazer uma ressonância teria que esperar 2 anos. Mas para suas terapias, para melhorar o prognóstico a longo prazo, 180 dias e ponto. Isso. Perfeito. E o que as famílias devem observar antes de contratar um plano de saúde? Você tem que analisar todos os pontos, né? Geralmente, quando a pessoa vai buscar um plano de saúde, ela está pensando no quê? Nas terapias, certo? E hoje a gente tem diversas modalidades de plano de saúde. A gente tem aqueles seguros,
outros que eles são comercializados, então você tem que analisar todas as possibilidades. A gente tem abrangência municipal, estadual, nacional, a gente tem aqueles planos também que tem coparticipação, sem coparticipação, isso tudo tem que ser analisado antes de você fazer a contratação. Então, pesquise sobre o plano de saúde que você está contratando, isso é muito importante para você não ter dor de cabeça. Vamos supor, vou contratar tal plano de saúde. Aquele plano de saúde está limitando algum tipo de das terapias que o meu filho necessita? Ele está indicando os profissionais que meu filho necessita? Qual que é a rede que ele está indicando? Para onde que ele está mandando? Então, assim, isso são coisas que as famílias precisam observar para evitar certas dores de cabeça no futuro. Então, assim, alguns planos você consegue trabalhar a questão de reembolso, que você pode escolher, inclusive, o prestador. Porque quando a gente fala aqui do autismo, é muito importante falar do vínculo com profissionais. Algumas operadoras você não pode escolher o prestador. Outros, na modalidade de reembolso, você consegue escolher. Então, assim, é muito importante você estar atento. Só que alguns você só consegue de modalidade empresarial, outros não. Então, assim, fique atento principalmente como que tá a fama do plano de saúde, daquela plano de saúde que você pretende contratar no mercado, né? Eu falo assim, nada mais do que as próprias mães, os próprios pais, porque eles conversam, falam, como que tá aquele plano de saúde? Eu gostaria de contratar para o meu filho, tá autorizando, não tá? Isso é muito importante. E principalmente essa questão da coparticipação, porque dependendo, né, da coparticipação, isso pode inclusive impactar o tratamento de uma criança. Quais são as principais limitações e negativas pelas operadoras de plano de saúde e o que fazer? Antes a gente falava bastante das negativas, né, das terapias de autorização, o que mudou bastante com a última resolução da ANS do ano passado. Então, algumas operadoras já passaram a autorizar o ABA, TO, Fone, e hoje a gente briga muito pela questão da rede ainda, de prestadores, vínculo com o profissional, principalmente na justiça. Mas uma das principais negativas até hoje são cobranças abusivas de coparticipação. Isso tem que ficar muito de olho, porque a coparticipação, como eu disse anteriormente, ela é devida quando você contrata, né, o plano de saúde na modalidade coparticipativa, né, com coparticipação. Porém, essa coparticipação, esse fator, ele não pode limitar o tratamento da pessoa, né, com deficiência, a pessoa com autismo, enfim, que está fazendo a terapia. E isso, toda vez que você tem um fator restritivo severo, você tem que buscar seus direitos, correto? Também a gente tem negativas com relação quando a família vai solicitar uma autorização e demora para receber, busca de rede. Existem prazos, né, na legislação que a operadora tem que fornecer a busca de rede. Então, assim, o que seria em 10 dias úteis, hoje a gente está tendo respostas de algumas operadoras de 2, 3 meses buscando rede, e aí as famílias, por falta de informação, não sabem o que fazer, né, quando nesses casos, às vezes negativa, negou, não dá negativa por escrito, como que tem que ser, tem que buscar a negativa por escrito, não só por escrito, ela tem que ser fundamentada, qual que é o prazo, 24 horas da solicitação. Então, tudo isso, as operadoras elas vão cometendo alguns atos abusivos, né, e ilegais contra as famílias, né, então a gente tem que ficar muito atento com isso. Eu falo que qualquer ato da operadora que limita, que é abusivo, que restringe o direito daquele beneficiário de ter o devido acesso à saúde, né, ou até o que está no contrato, você deve buscar os seus direitos, né, ou PROCON, fazer reclamação, a própria ANS, ou buscar mesmo um advogado especialista na área, defensoria, ou seja, tem que exigir os direitos. Puxa, aprendi muito, com certeza todos nós aprendemos. Muito obrigada e espero você outras vezes. Eu que agradeço, espero ter contribuído mais uma vez, me coloco à disposição caso as pessoas ainda tenham dúvidas, porque com certeza eu falo que a lista de abusividade e ilegalidade, né, que os operadores cometem é imensa, e eu estou à disposição. Bom, qualquer dúvida, sugestão, entre em contato conosco e vamos passar também aqui o contato da doutora Raíssa. Muito obrigada.